Vamos falar hoje então do VGRI11, né? Valora Renda Imobiliário Fundo de Investimento Imobiliário. Olha que o fundo está pagando aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 20,12, né? Um dos que mais está trazendo aí retorno, né? Pagando aí bons dividendos mensalmente aí ao seu investidor. Tem variado aqui entre 6,40 e 8,50 nas últimas 52 semanas. Fechou aí o último Antes pregão de a 8,50. continuar, quero agradecer o pessoal que tem assistido os nossos vídeos, né? E você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui e nos ajude aqui a aumentar o número de inscritos, tá? Então, muito obrigado aí por estarem aí nos ajudando, colaborando aqui com o canal. Um abraço e vamos continuar então aí com o vídeo. O valor patrimonial por cota aqui do fundo é 10,58, que indica que ele está com desconto aqui de 20%, né? Então o PVP dele está 0,80. Então um bom desconto aí para quem quer um fundo que paga muito, né? E apesar de estar pagando aí todo esse dividend yield aí, e ainda está com desconto aí de 20%. Então aqui você vê o histórico, né, do pagamento dele, aqui pelo Status Invest. A gente vai dar uma olhada também no seu relatório gerencial. Então o fundo, cujo administrador aqui é o Banco da Ecoval, ele atua no segmento misto, né, de gestão ativa. O público-alvo dele é investidores em geral. Aqui tem alguns dos imóveis, né, que o fundo tem, né, em Buriti, Volkswagen, né, Cidade Jardim, Paulista. E tem aí também no seu portfólio um CRI, né, dessa seguritizadora, né, um total aí de 6 bilhões 868 milhões e 900... Nossa, falei totalmente errado. Ele tem aqui um fundo, ele tem esse CRI, né, dessa seguritizadora, True Seguritizadora, né, e uma quantidade aqui de 6.869 cotas aqui desse fundo, tá? Num valor aí de R$ 6.868.999,76. Tem aqui também mais fundos aqui na sua carteira, né? O Safra Soberano, BTG Pactual Yield de Fundo e o BTG Pactual Tesouro Selic. E o fundo também tem aqui, né, dessa companhia, né, VGRISPE, né, ações de sociedades, uma quantidade aí de 400 ações aqui dessa empresa, dessa sociedade aqui. Então aqui estamos no site aqui do fundo, né? Então o Valora Investimentos, né? Que tem aqui gestão de vários fundos, né? Tanto do agro, infraestrutura, imobiliário, né? Previdenciário, né? E tem aí o renda fixa, crédito privado, né? Entre outros fundos que ele tem aqui também aqui, né? Na sua gestão. Bom, mas aqui nossa ideia é dar uma olhada aqui no relatório gerencial, né? Então aqui a gente começa a pegar algumas informações importantes, né? Por exemplo, que ele inicia aqui dizendo que a distribuição, né, de rendimento do fundo referente ao mês de abril, né, que é o último relatório que saiu aí, foi de 12 centavos por cota, né? Uma rentabilidade líquida de 15,4% ao ano, tá? Sobre o valor patrimonial da cota. Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou com uma distribuição de R$ 1,74 aí por cota, equivalente a uma rentabilidade de 19% ao ano sobre o valor patrimonial da cota. O fundo encerrou o mês aí com 13.858 investidores, né? Versus aí 12.029 investidores ao final de março, com volume médio aí negociado diariamente aí de R$ 593 mil. Olhando aqui os ativos, né? Então a carteira de ativos aqui do fundo, né? E aqui não podemos esquecer que estamos falando aqui do FGRI11, tá? Então não vou confundir aí com outra sigla aí, com outros fundos, né? Que é de nome parecido aí, que tem na gestão aí da empresa. Então nós temos aqui o edifício Cidade Jardim, né? Aqui sua classificação, né? Vacância, né? Que é importante dar uma olhada, tanto a vacância física quanto a financeira. É o edifício Brasília. Nós temos o edifício BM 336, edifício Volkswagen, né? Esse aqui, o edifício BM, fica no Rio de Janeiro, e os outros todos aqui em São Paulo, né? Como o Buriti e o Transatlântico. Composição do patrimônio aqui do fundo, né? Então ele tem aqui 1.017.540 mil reais aqui em imóvel, né, equivalente aí a 98,88% aí do seu patrimônio. Renda fixa, né? Então ele tem aí em investimento 3.968 mil reais, o que vale aí a 0,39%. Aluguéis a receber, ele tem 5.630 mil reais, o equivalente aí a 0,55%. E outros ativos aí, 1.952 mil reais, o equivalente aí a 0,19%. Passivo, então, as suas dívidas. Então, ele tem uma dívida aqui da Celeris Finance, equivalente aqui a 232.181 mil reais.
obrigações por aquisição, imóveis que ele comprou aí, ativos que ele comprou. Então equivale aqui a 423.681.000 reais, equivalente a 41,17% aí da sua dívida, né? Rendimento a distribuir, né? Ou seja, aquilo que ele precisa ainda tirar do caixa para distribuir, equivale aqui a 4.203.000 reais, equivalente a 0,41%, e outros passivos aí, né? Outras dívidas aí equivale aí a 314.000 reais, 0,03%. Olhando aqui a distribuição de resultados, né? Então, como nós falamos lá, ele distribuiu no mês referente a esse relatório aqui 12 centavos, né? A receita aí nesse mês de abril foi de 5.183.000 reais, né? Do qual 5.162.000 aí veio de imóveis, né? E ativos de liquidez foi apenas aqui 21.000. As despesas, né, no mês de abril foi o total aí de 805.000 reais. Resultado passivo de distribuição aqui, né, foi de 4.377.000 reais. Então esse foi o resultado aqui de passivos de distribuição aí no mês. Se a gente olha também aqui o apurado, aqui nós temos de receita 26.846.000 reais. Nós temos uma despesa aqui nesse ano, né, nesses meses aqui, tem o mês de abril de 3.792.000 reais. O resultado passível de distribuição aí foi de 23 milhões. Distribuição por cota, então nós temos aqui, até agora ele distribuiu aí 54 centavos aí por cota, juntando aí os fevereiro, março, abril, né? Janeiro, fevereiro, março e abril aqui do mês. Nós temos aqui em dividend yield anualizado aí, né, no mês de abril, isso configurou em 15,35% e no acumulado do ano foi de 17,20%. Tá? O dividend yield anualizado, né, por cota patrimonial, né, então a taxa de equivalente aqui equivalente acima do IPCA. Então, se a gente pegar aqui no mês de abril, o que o fundo pagou equivale a IPCA, né, menos 2,10%. E no acumulado do mês é um IPCA mais 8,9% aí, que o cotista, né, tem recebido aí de retorno, né? E a taxa equivalente aqui em relação ao CDI, no mês foi CDI mais 1,05% e o acumulado aí do ano foi CDI mais 3,5%. Então aqui é só para você ter uma referência, né? Se o seu dinheiro estivesse aí no IPCA ou no CDI, você consegue fazer uma mensuração do seu retorno aí que o fundo está trazendo aí para você. Nós temos aqui também essa informações aqui interessantes, que é a relação, né, em função da receita por imóvel, né? Então nós temos aqui a cidade de Jardim, traz aqui para o fundo 33,6%, o BFC, né, que é 23% aí da receita, a Volkswagen é 17,4%, BM 336 17,5%, Buriti 6,1% e Transatlântico 2,4%. O vencimento dos contratos, a gente consegue perceber aqui que agora em 2025, né, vai acabar ou está acabando aí 5,3% do seu contrato, né, que ele precisa renovar. Em 2026, esse total aí vai chegar a 25,6% de contratos que vão findar, e em 2027 apenas 0,3%. Em 2028, 2,7%, e 2029 aí volta aqui para os 21,9% aqui de contratos que vão finalizar, e em 2030 mais 12,4%, em 2031 10%, em 2032 a 21,8%. Então, em média, aí, ele tem aí o vencimento dos contratos aí de 4,3 anos. Aqui para o cotista, né, quiser mais informações aqui sobre os seus ativos, né, que ele tem em carteira, é sempre interessante aqui o cotista, né, dar uma olhada e ler um pouco mais aqui sobre cada ativo, né. E para a gente finalizar aqui, a gente vai pegar aqui o cronograma de amortização da dívida, né? Então, ele, aos poucos, né, ele vai amortizando aí sua dívida, né? Nessa coluna aqui tem um valor. Então, em 2025, ele tem aqui 10 milhões, né? Em 2026, próximo de 2026, 2027, aí 20 milhões para ser amortizado. Aqui em 2028 sobe, né? São 100 milhões de reais, né? E depois volta para um valor que abaixo aqui de 30 milhões de reais aí por ano de amortização de dívida que ele vai estar fazendo. Então, um fundo aí bem estruturado que traz aí um bom retorno aí para o seu acionista. Então, para finalizar aqui o vídeo, pessoal, a gente olha aqui o gráfico, né, do VGR11, ele que aqui no gráfico, ele
fechou aí a 8,36, é um pouco diferente lá do Status Invest. Então, a gente percebe que o fundo chegou aqui a 6,84, então ele meio que fez aqui um fundo, como ele deu início aqui, fez aqui um movimento, depois recuou, teve aí alguns dias de queda, agora voltou a subir como se fosse um pivô até de baixo, porque ficou, esse topozinho aqui ficou bem abaixo desse, mas ele conseguiu voltar aqui, se recuperar, e agora está aqui acima dos 8, dessa faixa aqui de 8,22, né? E se a gente olha aí o mercado de fundo imobiliário, ele está esperando o quê? Queda dos juros, né? Então, acredito que esse seja o fundo, né, mais baixo dele, né, já na perspectiva aí de que depois desse último aumento aí da Selic, o Banco Central não vem mais a aumentar a taxa, né? Então é só permanecer nela e depois lá para 2026 começar a sua queda, né? Então, isso se a inflação ajudar. Então, acredito que o mercado já está fazendo esse movimento, não só nos fundos imobiliários, mas também aqui em algumas das ações que a gente verifica por aí, né? Já na expectativa, porque se a gente parar para poder pensar, né, que com a Selic a 14,75, o mercado estava fazendo movimento de alta, né? Então a bolsa estava subindo, e significa que ela pode até fazer uma correção com essa última alta, que talvez o mercado, na sua totalidade, não esperava, mas não vai ser aquele movimento muito forte de queda, né? E aí ela volta a se recuperar no decorrer aí do trimestre, né? Já na expectativa de que estamos no máximo aí da alta da Selic, e que agora ela vai permanecer assim e depois começar a sua queda lá em 2026. Então o mercado já começa a prever, né, acredito, né, todo esse movimento, e os ativos começam a fazer movimento de alta a partir de agora. Então, aqui no FGRI11, né, me parece que é mais ou menos isso também. Então, subiu aí, tentou, caiu, recuperou, e agora está aqui acima de R$8, e deve permanecer nesse patamar, talvez até lateraliza um pouco mais aqui, apesar do fundo estar pagando aí um ótimo dividendo, yield, e nos últimos 12 meses, e no mês aí a gente percebe que ele está pagando muito bem o seu acionista, o seu cotista. Então, a partir de agora, esperar movimento de alta aqui de muitos dos fundos que a gente verifica, e o FGRI11 não é diferente. Então, ele pode até lateralizar um pouco aqui, escorregar um pouco aqui para baixo, mas depois ele deve voltar a subir, não voltando mais, não vindo mais aqui para esse fundo, né, de 6,84, 6,85, tá? Então, para quem tem interesse no fundo que está trazendo aí uma ótima rentabilidade para o seu cotista, né? Um fundo aí que tem uma gestão bem ativa, né, e produtiva, né, positiva, e então é um ótimo fundo aí para você pensar em, se você não tem ele aí na sua carteira, está pensando em colocar aí na sua carteira. Então, esse é o momento, né? Não adianta querer comprar o fundo depois que ele ter subido e ter voltado lá para acima do seu preço patrimonial, tá bom? Então, voltando aqui no nosso canal, quero agradecer mais uma vez o pessoal que tem aí colaborado com o nosso canal, tem ajudado, tem feito aí sua inscrição, tenha compartilhado aí. Um abraço e continue nos ajudando, se inscrevendo aqui se você não é inscrito.